Boa tarde aos amigos da TV 247. Começa agora um programa Léo ao Quadrado, muito especial. Meu amigo aqui de sempre, Leonardo Stupa. Tudo bem, Léo? Meu amigo Leonardo Tucci. Não, antes de você continuar, Léo, o que aconteceu com seu parente, hein? Meu parente, tchau, querido. E a gente está com uma convidada especialíssima, que é a dona Edva Aguilar. Ela já me falou, não, já me mandou não chamar de dona, né, Edva? Não sou dona de nada. Não é dona de nada, mas a Edva é a pessoa que vem liderando essa batalha há muito tempo pelo anula impeachment, né? Que anula golpeachment, anula golpe. A gente vai fazer uma campanha aqui. E volta Dilma, né? A gente vai fazer uma campanha também pro amigo Filipão ali, que é Aumenta a Íris. Aumenta a Íris. Então a nossa campanha é anula golpe, volta Dilma, fora parente que já caiu. Pode até colocar, e aumenta a Íris, pode colocar na claquete, André, na musiquinha da claquete, pode ir repetindo, aumenta a Íris, aumenta a Íris. E a gente tem três convidados hoje. A gente tem a Edva, a gente tem a Kátia Marquines, que é médica, que vai falar. Fecha o quadro um pouquinho também para assumir os microfones aí, Filipão. Deixa eu falar. A Kátia vai falar sobre como o Temer decidiu transferir a conta do golpe para a saúde pública. Ela é especialista em saúde pública. E temos também o Silvio Souza, empresário brasileiro radicado na pátria dos coxas, né? Lá em Miami, mas ele vai mostrar que Miami não é só Coxolândia. Coxolândia. Não é só a Coxolândia. Tem a Disneylândia, mas não é só a Coxolândia. Tudo bem, Edva? Tudo bem, tudo bem. Muito bem-vinda. Primeira coisa, fato do dia. O que você achou do tchau querido, do fora parente? São migalhas, né, que a gente pode até comemorar, mas tchau parente, com certeza o Temer vai colocar um similar no lugar, né? E o golpe continua, infelizmente. O golpe continua, mas ele sofreu um duro abalo, viu? Porque esse cara era o coração do golpe. Na nossa visão, viu, Edva? O golpe, ele não é um golpe do Temer, ele é um golpe do PSDB, que se associou ao PMDB, essa turma toda, e o eixo central do golpe é o roubo do petróleo, a meu ver. Por isso que essa queda do parente é muito simbólica. Vitória dos petroleiros, vitória dos trabalhadores. Mas eu vou pegar a opinião do Léo antes da gente voltar na sua questão da Dilma. Fala, Léo, o que você achou do tchau querido? Ô, Léo, sendo parente ou sendo de fora, eles vão colocar, como você falou, né, de certa forma, eles arrancaram um órgão importante do golpe, mas eles vão fazer um transplante porque o corpo continua sendo o PSDB. Como o PSDB continua no poder, eles vão substituir o parente. Eu volto a falar, seja parente ou seja um de fora, continua fazendo a pauta da Shell. Isso é muito perigoso. É lógico que é simbólico, é muito importante, porque isso mostra, tanto para os caminhoneiros quanto para os petroleiros, o nível de poder que eles têm de mudar essa política de golpe, mas o que eu acho é que não pode ser, digamos que, um tá bom. Eu acho que os petroleiros, os caminhoneiros, eles não podem aceitar a demissão do parente como sendo uma mudança da política de preço. Não houve mudança na política de preço. Houve uma demissão do parente. A gente não sabe se o parente se demitiu oficialmente ou se o parente se demitiu de fachada. Pode ser que o parente continue mandando na Petrobras, que a política é a mesma. A Fabi está dizendo que eles estão pensando até em botar um genro do FHC no lugar do parente. Ai, a gente conhece aquele genro. O genro é o Davi Zilberstein. Exatamente. É o genro parente? Da Petrobras. Genro é parente, Edva? Não, é da Petrobras. Não, mas sim, mas eu quero saber, mas do seu ponto de vista, genro irmão siamês. Não, sim, mas porque o Léo perguntou isso aqui com uma certa malícia, né? Sim. Genro é parente? Você tem genro, não sei, continua sendo parente do PSDB? Não, ainda não, sou namorada de filho. Não, vou cair na real. Se é genro do FHC, continua sendo parente. Parente do mesmo jeito, exatamente. Ô Edva, conta pra gente como é que nasceu o seu movimento Anula Impeachment, Volta Dilma. E eu queria só enfatizar, antes de você responder, que quando caiu a Dilma, muita gente no próprio PT olhou a queda da Dilma como, tudo bem, não temos força, vamos agora trabalhar pelas eleições. Foi um grande erro estratégico. Eles achavam que era o caminho mais curto para o Volta Lula, para tentar antecipar as eleições diretas. E você foi firme lá o tempo todo, dizendo que o correto seria Volta Dilma. Conta pra gente a história disso aí. Na verdade, o movimento não começou assim no Volta Dilma, começou no Fica Dilma, aliás, começou até antes, começou quando Dilma se colocou como candidata à reeleição. A gente percebeu uma resistência, inclusive no próprio PT, em alguns segmentos do PT, que diziam que Lula ganhava de Dilma, né? E uma coisa muito ruim, porque a candidata era ela, né, à reeleição, e houve um movimento forte do próprio PT,
sabe, para colocar o Lula no lugar. E a militância em geral não viu isso com bons olhos. A militância percebia em Dilma uma candidata forte, a popularidade dela estava altíssima. Aqui eu trouxe até por escrito. Dilma é aprovada por 79% e supera Lula e FHC numa pesquisa CNI-Ibope do dia 19/3/2013. E o índice de confiança nela era 75%. E no final de 2014, o desemprego estava em 4,8%. Né? E olha, Dilma reconhecida internacionalmente, o país, você saía do Brasil, dizia que era brasileiro, as pessoas te olhavam com admiração, é um país que estava dando certo, né? Então não tinha por que colocar Lula de novo, tinha que continuar Dilma. Né? Aliás, eu queria até lembrar a todos vocês que Dilma foi o braço direito do governo Lula, nos seus 8 anos de governo. Ela foi a grande gestora, foi a mãe do PAC, aquela que teve coragem de colocar muitas coisas que muitos não tinham coragem nenhuma de colocar. Bom, aí Dilma ganhou, né? Ganhou com 54.501.000 votos, 118. 54.501.118 votos. Representou quase 52% dos votos, né? E aí a gente sabe o que aconteceu a seguir, né? Um desmonte da presidenta Dilma, né? O Aécio e o PSDB disseram que iam sangrar o governo, né? Ela não governaria. E um conluio aí de parlamentares, de mídia, de justiça para derrubar a presidenta Dilma. E o papel da mídia foi, assim, fundamental nessa desconstrução. E por que desconstruir? Porque não dá para dar um golpe em cima de um presidente com uma popularidade tão alta sem antes desmanchar esse presidente, né? Desconstruir. E aí era todo dia manchete negativa em relação a Dilma. E essas manchetes negativas contaminaram a mente de muitos blogueiros e jornalistas de esquerda. Então, gente que você esperava uma palavra de apoio a Dilma, porque estava um golpe à espreita, né? Não tinha essa palavra de apoio. Era noite e dia em cima de Dilma, criticando tudo que ela fazia. 247 não, hein, Edva? A gente estava aqui firme com a Dilma. As escolhas, nem vou dizer nome, porque eu não vou falar nome nenhum. A pessoa sabe. Desconstruindo tudo, né? Os ajustes, as escolhas, os discursos, né? Lembrando os discursos, começaram a falar a história da mandioca, até trouxe aqui, foi no dia 23 de junho de 2015. Dilma fez uma saudação à mandioca na abertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em Brasília. Né? Um monte de piada. Agora, a mandioca, ela foi eleita o alimento do século XXI pela ONU. Eu não é para saudar a mandioca. Com certeza. A mandioca, ela gera 1 milhão, onde eu coloquei aqui, 1 milhão de empregos diretos. E a mandioca tem receita bruta anual de 2,5 bilhões de dólares. Tem que saudar a mandioca, meu Deus. Lógico que tem. Povos indígenas, super ligado à mandioca. A nossa farofinha do dia a dia, né? Outra coisa, estocar o vento. Eu falo isso, sabe por quê? Até hoje eles falam isso, esses idiotas. Ah, a Dilma não sabe falar, ridícula, estoca vento, ou ela fala de saudar mandioca. Quem desconstruiu muito essas bobagens foi o Léo. Fala aí, Léo. Parabéns, Léo, eu te admiro muito. Obrigado, Ed. Eu tenho um ponto de vista a respeito do saudar mandioca, que eu acho que agora, depois de toda uma sociedade de playboys saudarem a gasolina, eles entenderam o motivo simbólico de saudar a mandioca. Quem nunca passou fome não sabe a importância de saudar um alimento, mas eles agora entenderam que eles tiveram que saudar a gasolina. Agora, sobre esse caso aí do estoque do vento, eu até estava vendo um dos vídeos de desconstrução, eu estava pensando como que essas pessoas são ignorantes, totalmente, né? Porque ela dá uma aula de como funciona o sistema elétrico interligado, ela fala, inclusive, na forma de armazenar a energia do vento através da transmissão, através do uso das linhas de transmissão. No entanto, é muito difícil para uma população ignorante que não tem nem noção de como funciona a matriz energética entender o discurso da Dilma. Agora eu cobro de você e de todo mundo que, assim como eu, apoia a verdade acima da manipulação. O que está faltando não para lutar pela Dilma de volta, mas também lutar para desconstruir a desconstrução da Dilma? Porque hoje eu acho que mais importante é lutar para mostrar para o brasileiro que ele foi feito de idiota, como coisas relacionadas exatamente o que você falou. O que está faltando para ter uma campanha de marketing no sentido de mostrar para o brasileiro que, no caso de estocar o vento, quem foi feito de idiota foi a população que entrou na brincadeira. No caso da saudação da mandioca, quem foi feito de idiota, na verdade, foi o povo que entrou com esse
sarcasmo em cima de uma coisa que seria admirado se viesse de qualquer outra pessoa de um país de primeiro mundo. Que eu quero dizer que estocar vento seria maravilhoso se fosse falado pelo Obama. A saudação à mandioca seria uma coisa maravilhosa se tivesse sido falada por qualquer outra pessoa da ONU. Mas no Brasil foram coisas desconstruídas. O que está faltando para o povo entender que o próprio povo foi o idiota nessa história? Está faltando a própria esquerda criar vergonha na cara e tirar o manto de invisibilidade que colocou em cima da presidenta Dilma. Simplesmente virar a página. Simplesmente colocaram Dilma no fundo da última gaveta do guarda-roupa. Por que isso? Porque com toda a história da Dilma saindo, ela saiu em maio. Em maio era afastamento provisório da presidenta Dilma. Não era o definitivo ainda. Direta já! Meu Deus do céu, vamos segurar o que a gente tem. Até quem não votou na Dilma, se é democrata e tem a cabeça no lugar, ele sabe que tem que segurar o mandato dela. Porque o mandato dela representava e ainda representa a soberania do voto popular. Representa o respeito à vontade do povo. Mas não, acharam que... Na verdade, olha, subestimaram o impeachment sem mérito. Foi uma burrice muito grande, foi uma ingenuidade, foi uma coisa inexplicável. Acharam que seria fácil emplacar um direta já com o Lula candidato e Lula eleito, né? Eles não souberam avaliar muito bem a dimensão do que é tirar um presidente através de um golpe, né? Eles não entenderam que isso é dar abertura para as portas do inferno, para o inferno, abriu as portas do inferno no Brasil. Então, em primeiro lugar, agora, meu Deus do céu, quando a gente fala de Dilma, a gente defende a anulação do impeachment, mesmo que Dilma tivesse morta. Suponhamos Dilma tivesse acamada ou morta, não sei. A bandeira continuaria sendo essa, a anulação do impeachment. Porque só com a anulação desse impeachment fica consagrado e configurado o governo Temer como um governo golpista. Né? Se o impeachment foi um golpe, né? Então o governo que substituiu a Dilma é um governo golpista. E aí é por tabela colocar sob júdice tudo que foi aprovado nesse governo. É a única chance. E continua sendo essa a receita. Então, nessa hora, o que a gente deveria estar lembrando? Que Dilma está bem, né? Dilma está com direitos políticos mantidos e que o cargo dela, hoje, ela devia estar presidindo o Brasil, ainda hoje. Ela é a presidenta do Brasil. Ela é a presidente Por isso que eu legítima. sou contra essa história de Dilma senadora. Porque se ela fosse presidenta hoje e estivesse pensando para 2019 ser senadora, ela teria que estar licenciada. E a gente não quer uma Dilma licenciada, a gente quer uma Dilma pronta para entrar aqui, para governar o Brasil de volta a qualquer momento. Caso a esquerda todinha se unisse nessa pauta. Mas sabe uma coisa Mesmo que não gostem Não. de Dilma, mesmo que Dilma seja uma pessoa assim horrorosa, sabe? Deixa eu só fazer um comentário. Mas se olha e votou na Dilma e tem essa bandeira? Edva, olha, as pessoas aqui estão te saudando muito, dizendo, olha, parabéns, guerreira, as pessoas estão emocionadas com a sua presença aqui, né? E quem fala muito isso, que o grande erro da esquerda foi naturalizar a queda da Dilma, é o Rui Costa Pimenta, né? Sim. Não sei se você acompanha, ele é um cara que fala, desde o começo, a esquerda errou muito ao achar, não, deixa baterem a minha carteira uma vez, porque eles não vão bater a segunda vez. E a Dilma, ela foi muito precisa, ela falou, esse golpe vai fazer o seguinte, vai roubar o petróleo, primeira medida vai ser a mudança no modelo do petróleo, depois vão prender o Lula. Ela sabia de tudo que estava sendo tramado pelos Sim. golpistas, que são as petroleiras dos Estados Unidos, o PSDB. É um ponte para o futuro, né? Ela É caiu um por não ponte para o ter futuro. aceito essas pautas, né? Mais ou Exatamente. menos assim, você aceita entregar o petróleo, mudar o modelo de concessão do petróleo, você aceita acabar com os investimentos em saúde e educação? Não, então você cai. Então ela sabia muito bem o que ia acontecer, porque foram as propostas que ela não aceitou. Mas uma coisa que é muito importante que a falar população também mais. entenda Vai falar muito é mais. que o que aconteceu com aceitar a queda da Dilma foi uma demonstração extrema de fragilidade. A esquerda se dividiu em bilhões de pautas. Uma turma foi, obviamente, uma turma ficou no volta Dilma, outra turma foi na direção de diretas já, outra turma foi em direções bizarras, como, por exemplo, precisamos agora de parlamentarismo. Essa divisão no Brasil deu, de certa forma, uma brecha para eles que não estão divididos continuarem a pauta da Shell. Então, de um lado, ficou a esquerda dividida em várias pautas, ela não soube proteger os seus componentes que foram caindo aos poucos. A esquerda aceitou a destruição do Zé Dirceu, depois a esquerda aceitou a queda da Dilma, enquanto a direita trabalhou no sentido de entregar petróleo, acabar com investimento em saúde e educação, acabar com direitos trabalhistas. Eles foram
unidos numa direção, enquanto a esquerda não sabia o que fazer. E aceitar a destruição de um dos seus é a maior demonstração de fragilidade que pode ter. É mais ou menos assim, você tem um exército, de uma hora para outra o inimigo entra lá dentro, puxa um, mata um e você não faz absolutamente nada. Você deixa para lá, vamos deixar para lá, pelo menos a gente tá aqui bem, né? Quem sabe a gente ganha depois? Não, você não ganha. Edva, eu queria te perguntar como é que você vê o elemento misoginia na queda da Dilma. O elemento misoginia é um dos fatores, né, que acabou ajudando na desconstrução da presidenta, né? Porque é muito mais fácil atacar uma mulher, né? Já é de praxe atacar mulher, né? Mulher ainda tem o resquício de que mulher é para ficar recatada e do lar, então uma mulher talvez não tenha um preparo para ser uma presidenta, né? Então isso acabou sendo um fator muito importante mesmo, né? Mas a respeito do que ele falou, essa história de naturalizar essas perdas, isso vem desde longe, né? Quando começou a judicialização da política, naquela história da P470, né? Que a mídia colocou que era o mensalão, era o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, né? Então, colocou talvez um simples caixa 2 num título assim de maior crime do país, né? E eu acho que também algumas lideranças do PT meio que aceitaram ou não bateram de frente, sabe, na defesa daqueles companheiros injustamente presos, né? Eu acho que ao invés de deixar eles caírem como bois de piranha pelo caminho, deveria ter sido feito um enfrentamento forte já naquela época, enfrentando essa mídia golpista, enfrentando esse judiciário também golpista, né? Então, aí foi, caiu Dirceu Genuíno, aí Dilma, e agora Lula preso, né? Então, é uma fraqueza muito grande da gente, isso não é para aceitar de forma alguma. É fácil falar, olha, veja só, eu não posso esquecer da greve dos petroleiros em 2015, né? Que quando a gente vê os petroleiros com aquele uniforme bonito, muitos deles têm bordado aqui atrás, greve 2015. E aí, outro dia eu perguntei, tudo bem, e a greve de 2017 e 2018, né? Porque, na verdade, é fácil falar grosso com o governo progressista, com o governo democrático, né? Agora, falar grosso com o governo de golpe, né, é bem mais difícil. É isso que a gente tem que falar grosso. A gente nem que for para perder dinheiro, sabe? Perder dinheiro. Meu Deus do céu, tem que falar grosso, porque senão isso aqui vai rolando ribaceira abaixo. Nós vamos perder tudo. Olha que interessante esse comentário que chegou aqui, da Zuleika Jorgensen pelo Superchat. Agradeço muito, viu, Zuleika? E ela fala, volta Dilma sempre foi a ideia central. Direta já foi a liquidação da chance de derrotar o golpe. Eu concordo plenamente. E eu conversei com pessoas do PT na época, não veja bem a correlação de forças, não temos força. Também não tinha força para direta já, tanto que a gente não teve direta já. Exatamente. Né? Achavam que tinham, né? Exatamente. Mas eu queria te perguntar mais sobre a misoginia, já que a gente teve essa crise dos combustíveis. Você se lembra daqueles adesivos com a Dilma de pernas abertas ali, aquela coisa horrorosa? Sim, aqueles adesivos lá no bocal do tanque de gasolina, né? Hoje você não vê um adesivo com um bumbum de ninguém ali, né? Do Temer, então, né? Parece que não tem coragem, né? Então, é uma coisa absurda. Isso aconteceu em 2014. E na Copa também, aquela história, né? De todo mundo na abertura da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Saindo de lá da bancada do Itaú, o povo gritando, ei, Dilma, vai tomar no cu. Meu Deus do céu. Dizem que quem puxou esse coro foi o Luciano Huck. Eu não duvido. Tem Estava lá versão. bem acomodado, ele é garoto de propaganda da estava Itaú, lá no Itaú. O que você diria para essa turma aí, essa turma do camarote do Itaú? Vocês estão tomando no cu agora, a verdade é essa, né? E olha, eu adoro falar isso agora, né? Porque recentemente tirei os adesivos, né? Porque tive um entreveiro com um vizinho, ele atacou a minha porta, uma coisa, não deixa pra lá. Mas aí eu não resisti, eu vendo agora todo mundo ferrado, né? Eu fiz um adesivo para colocar no carro. Não tenho culpa, nunca bati panela. Você tem essa imagem? E eu faço questão de mostrar isso, para mim é um orgulho, né? E aquele passarinho lá, quando eu tinha um um Lula livre. Lula livre, aquele passarinho, e eu não tenho culpa, nunca bati panela. Muito bom. Porque eu acho que agora as pessoas que bateram panela, muitas têm a humildade de reconhecer a bobagem que fizeram, mas uma grande maioria ainda reluta porque a mídia ainda tem a narrativa de que tudo é culpa do PT. Hoje no mercado, o quarto mercado que eu andei para achar um pacote de farinha de trigo, né? Porque não tem, 3 mercados não tinha, aí fui no quarto mercado, tinha uns 3, 4 pacotinhos,
Se eu fosse uma miserável, eu teria comprado os 4 pacotes, mas como eu não sou, né, levei um só e aproveitei para fazer um discurso ali com as funcionárias. Todas concordaram, todas, nossa, absurdo, golpe, esse pessoal ajudou a tirar a Dilma, é a Dilma que nós queremos. Aí um comprador estava ouvindo e veio ali reclamar comigo que não, a senhora está enganada, tudo é culpa do PT. Tudo que acontece agora com essa gasolina e esse diesel alto é porque quebraram a Petrobras, né? Deixaram a Petrobras toda endividada. Falei, meu amigo, vem aqui olhar os dados. 2002 e 2000, eu passei esses dados para ele porque eu tenho aqui no celular. E aqui eu coloquei. É muito Olha, bom que a o valor vai ter as informações. Sempre armadas, sempre armadas. Sim, eu sou enfermeira, né? Então, trabalhei 22 anos junto com coxinhas, então eu sempre me armei. Olha, valor do mercado da Petrobras, 2002, 15,5 bilhões. Em 2014, 104,9 bilhões. Quebrou a Petrobras? Lucro médio da Petrobras, no governo Fernando Henrique, 4,2 bilhões por ano. Nos governos Lula e Dilma, 25,6 bilhões por ano. Olha só. Não, eu não acredito nesses números. Isso aí é porque não está levando em conta as dívidas. Você está totalmente errado. Totalmente, mas não admite. E acabou a história, acabou a conversa, ele sem admitir ainda. Está aí o grande gestor Pedro Parente, demitido depois do seu segundo apagão. O manifestoche que foi lá reclamar com você no supermercado, provavelmente ficou 3 horas na fila para encher o tanque a R$5, né, Léo? Exatamente. Você achou gasolina, né, Léo? Eu? Não, se o cara achou gasolina, se ele achou, né? Porque hoje tem 2 fatores, é o fator alto preço e o fator não ter gasolina. Olha, o pessoal está adorando te conhecer aqui, Edva. E aí o seguinte, você acha que o Brasil vai sair dessa encalacrada? Porque agora a Dilma está fora. Olha o que o André está fazendo. O André está atendendo o telefone e não está cortando. Não pode fazer isso não, André. Volta pro Léo. O Léo é fogo. Aí é o seguinte, o Lula está preso, a Dilma aliás, a Dilma recomendo tremendamente. A fala da Dilma na saída de Curitiba ontem é uma aula sobre petróleo. Ela explica... Exato. Esse cara que foi lá te incomodar, ele tinha que ver o vídeo da Dilma, onde ela fala o seguinte: bom, antes a gente buscava autonomia no refino para que o preço do petróleo fosse feito internamente. Quando eles tomaram a Petrobras, passaram a transferir as reservas para fora, queriam um preço internacional com a conta paga pelo povo brasileiro. Aí o caminhoneiro gritou mais alto e o caldo entornou. Mas você vê o Brasil saindo dessa encalacrada, Edva? Não, eu vejo porque eu acho que a vida é assim, a gente tem ciclos de queda, depois de ascensão, lógico que vai sair dessa, mas eu queria que saísse o quanto antes, né? E eu gostaria muito, muito que mais pessoas se unissem a nós nessa pauta, sabe? A bandeira é anular o golpe. Não adianta ficar pensando em atacar um golpismo aqui ou outro, fora Parente, fora Temer, fora Alckmin, não. Vamos nos unir para anular esse golpe. E dá para anular? Dá. Ah, tá, mas o Supremo é golpista. Eu digo a vocês, quem é que não é golpista? Que instituição não está contaminada pelo golpismo? Agora, para que serve o povo? Para que serve a pressão popular? Para que servem as lideranças de esquerda, os parlamentares de esquerda? Por que não nos unirmos todos nessa bandeira? Todos, todos, todos. E eu já falei para a presidenta Dilma, também o Lula e o PT. Respeitem mais as urnas de 2014. A gente não está tietando ninguém. A gente quer respeito aos votos de 2014. Porque se não houvesse respeito, não vai ter respeito ao voto de 2018, se é que vai ter eleição. Não vai ter respeito. Se tiver eleição e ganhar um progressista, vai pro tapetão de novo. Então a gente precisa acabar com essa prática de golpe no Brasil. É o momento agora. É o momento agora, vamos nos unir para anular esse golpe. Presidenta Dilma, faça uma carta aos brasileiros. Eu já te pedi para publicar na mídia grande, sim, e até na mídia internacional. Ah, não vão publicar porque me invisibilizam? Não, nós vamos comprar. O problema é isso, nós estamos nas bolhas. Nós estamos nas bolhas. O blog da Dilma tá bombando, tá, mas é na bolha. É tudo bolha. O golpismo domina também a mídia, entendeu? Então a gente, nesse sentido, tem que ir para a rua, tem que panfletar, tem que distribuir jornal, tem que acudir o PT, pegar um carro de som, ir pelas ruas. Caminhão de som não vai deixar. Faz o que nem eu fazia. Eu tinha um companheiro companheiro de militantezinho, um rapaz, que a gente ia dirigindo e filmando, ele ia na janela com o megafone, dando recado. Então é dando recado, vamos dando recado nas ruas, para romper essa bolha.
né, para alertar as pessoas que houve um golpe, sim. Que aquela presidenta é a presidenta que defendia pautas populares, sim. E defender pauta popular não significa que vai tirar o seu bem-estar de classe média, não. Vai trazer um Brasil bom para todos, todos. Eu acho que tem que fazer essa carta, comprar esse espaço na mídia, sabe? Isso foi sugestão até do meu filho, que não tem nada de militante, mas também não é de direita. Só não é como eu, aliás, ninguém é como eu. Mas, Edva, você fez vigílias em frente ao Supremo, e eu queria te perguntar da estratégia para levar isso adiante. Antes eu vou ler um comentário do JB Garcia, abaixo o golpe, volta Dilma, eleições de 2018, ele fala, é Lula ou nada, e muita gente aqui dizendo, volta Dilma. Chegou uma sugestão de que você fizesse ou liderasse novas vigílias em frente ao Supremo pela anulação do golpe e a liberdade do Lula. Essa sugestão veio ontem da Ana Paula, lá de Portugal, que sempre segue a gente aqui. O que você acha que deve ser feito para esse movimento ganhar corpo? Tentar conquistar as lideranças, porque são as lideranças que têm a logística para isso, que têm o dinheiro para isso, sabe? Sem isso é complicado. É complicado colocar o povo na rua se a gente não consegue levar esse discurso até a cabeça deles e se a gente não tem uma logística e não tem dinheiro para colocar as pessoas. Edva, precisa de amparo para isso. Eu até vou falar estrategicamente, eu falo estrategicamente e não falo da boca para fora, eu falo a estratégia que eu comecei a trabalhar, inclusive. Existe hoje um ponto de vista, até por parte das pessoas que estão do lado da Dilma, de que a desconstrução da Dilma foi tão profunda que parte dos eleitores da Dilma acreditam naquilo que a Globo, o MBL, naquilo que a desconstrução publicou. Então muitas pessoas, mesmo que tenham votado na Dilma, acabam vivendo aquela coisa, mas a Dilma era muito burra, ela falou de estocar o vento. Pessoas que eram eleitores da Dilma. E é por isso que eu falo que o trabalho tinha que ser no sentido de, primeiro, mostrar para as pessoas que elas foram feitas de idiotas em acreditar em montagens do tipo MBL, montagens a respeito de estocar o vento, montagens a respeito de saudar a mandioca, para depois de mostrar para as pessoas que elas foram feitas de idiota, tentar mobilizar as lideranças no sentido de fazer esse apelo para anulação do golpe, porque hoje a gente tem o golpe para ser julgado nas mãos de uma pessoa que foi diretamente beneficiada pelo golpe, que é o Alexandre de Moraes. Tecnicamente falando, ele julga um caso que, se o caso prosperar, ele perde o cargo dele. Vamos cair na real. Ele foi nomeado ministro pelo Temer. Se o Temer nunca foi presidente porque o golpe foi golpe, automaticamente o cara que é relator do processo do golpe deixa de ser ministro. Ele tem um interesse muito grande no caso. Como que a gente conseguiria reverter isso? Com as lideranças. Mas como que as lideranças vão acreditar que uma direção nesse sentido faria sucesso, sendo que nós não conseguimos desconstruir o trabalho do MBL no sentido de bater em teclas como estocar o vento, saudar a mandioca, aquele monte de montagens que eles fizeram para desconstruir a Dilma. Mas é por isso que eu digo que tem que realmente a esquerda acordar e tirar esse manto de invisibilidade da Dilma. Perder a vergonha. Ela está viva, ela está muito bem, né? Ela tem direitos políticos mantidos e tudo que se disse contra ela, olha aqui, tá errado, ela tinha razão, tem que saudar a mandioca, a gente estoca sim, energia eólica, entendeu? E tudo que ela fez, ela fez tantas coisas no primeiro mandato dela, a popularidade quase 80%, temos que recordar isso para o povo. Olha que interessante, sim. Precisamos recordar, e eu queria te chamar a atenção para as manchetes dos jornais de hoje. Antes eu só queria fazer um pedido aqui, a gente está com uma audiência muito alta, não só no YouTube, que é a nossa preferência, mas também no Facebook. Então a gente sempre pede para a turma do Facebook migrar para o YouTube, se inscrever no canal. A gente está chegando hoje, vamos bater 89 mil, Léo. Quem sabe a gente faz a festa dos 90 amanhã, no Bom Dia 247, e do 100 já na semana que vem, talvez na sexta-feira. Hoje a manchete dos jornais era muito interessante. Sexta não, Léo. Antes, mas Léo. Sexta eu estou viajando ainda. Então depois que o Léo voltar da Inglaterra, depois a gente fala sobre isso. Hoje os jornais estavam dizendo o seguinte, que o Temer, esse golpista sem vergonha, que a gente sabe quem é, estava transferindo a conta do subsídio ao diesel às áreas de saúde, educação e aos exportadores, empresários e tal. E aí eu fiz um vídeo hoje de manhã relembrando o que era o modelo Dilma do petróleo. O petróleo era nosso, servia aos brasileiros, garantia o abastecimento a um preço menor e todo o dinheiro do pré-sal iria para educação, né? Era o contrário, era o petróleo para os brasileiros e o dinheiro para a educação. O lucro do petróleo, né, Léo? Isso. É importante. Eu vou fazer uma intervençãozinha aqui, porque quando a gente fala... Só terminar. E aí o modelo novo é o petróleo para as petroleiras,
o lucro para as petroleiras e o custo para os brasileiros. Estourou no lombo dos caminhoneiros. Nossa. Então a Dilma foi uma heroína, ela deu uma aula sobre a questão do petróleo. Fala, Léo, e a gente passa para Edson. Eu queria só falar sobre essa estratégia de 100% dos royalties do petróleo serem investidos em saúde e educação, até para as pessoas entenderem, porque existe um argumento de desconstrução até muito forte, que trabalha da seguinte maneira: peraí, se o petróleo é nosso, por que eu pago tanto na gasolina? O que eles tentam criar na cabeça das pessoas é a ideia de que se a Petrobras é dona do petróleo e o petróleo é brasileiro, a gasolina deveria ser gratuita. Isso não faz sentido nenhum, porque a gente sabe que 100% da população brasileira não tem carro. Então seria injusto a gente imaginar colocar a gasolina num preço absurdamente barato tão somente porque nós somos donos do petróleo. Então o que foi o modelo de partilha? O modelo de partilha foi decidir que o petróleo é nosso e todo lucro advindo do petróleo vai ser investido 75% na educação, 25% na saúde. Me parece que é isso, mas se não for isso, é o inverso, né? Essa estratégia, ela, de certa forma, não faz o populismo de distribuir gasolina gratuita para todo mundo, porque isso é perigoso. A gente cria uma situação em que você coloca a gasolina muito barata, você começa a ter, inclusive, até o trambique, né, de mandar essa gasolina para fora do país. Isso gera um prejuízo, mas em contrapartida, você não está beneficiando só as pessoas que têm carro, você está beneficiando o futuro, porque o investimento em saúde e educação é um investimento no futuro. É através desse modelo de partilha que você tem condição de construir novas universidades, pagar professores para receberem um número muito maior de alunos, construir novos hospitais e pagar projetos como, por exemplo, Mais Médicos. Qual que foi a crítica? A crítica foi em cima da ideia, a desconstrução, tá, Léo? Como que a Rede Globo, como que o MBL, como que toda a grande mídia utilizou uma estratégia de desconstrução do petróleo ser do brasileiro. Olha, se o petróleo é do brasileiro, por que você paga tão caro na gasolina? A estratégia do petróleo ser do brasileiro não é para dar gasolina de graça para ninguém. Não são todos os brasileiros que têm carros, mas todos os brasileiros um dia vão precisar de educação e um dia vão precisar de saúde. Então, isso é importante que fique na cabeça das pessoas. O modelo de partilha, ele atendia 100% da população. Abaixar de vez o preço da gasolina não vai atender 100% da população e nunca vai gerar um futuro próspero. O que gera um futuro próspero é o investimento em saúde e educação. Isso era o modelo de partilha e foi para que esse modelo de partilha acabasse que a Shell financiou o golpe de Estado do Brasil. Edva, fala um pouco sobre o petróleo, sobre essa questão do modelo Dilma e o modelo dos golpistas. Qual a visão que você tem sobre isso? Eu acho assim que é uma coisa que me choca muito, porque existem paredes, muros em São Paulo, até hoje pichados. O petróleo é nosso, Dilma traidora. O pré-sal é nosso, Dilma traidora. Tem gente que fez isso? Tem. Então, mas é uma incompreensão total. Tem, né? E gente de sindicato ligado a petroleiro, parece que tem segmento que era ligado naquela turma do Fora Todos, né? Eles achavam que a partilha estava errada. Quer dizer, então, olha, falavam grosso com Dilma mesmo, é verdade, né? É fácil falar grosso com o governo progressista. Então, foi atacada mesmo fazendo uma gestão tão boa como ela estava fazendo, né? E aí vem o Sérgio Moro, né, com o tal do Petrolão, e as pessoas então acreditam que desmantelaram a Petrobras, que era tanta corrupção que tinha lá dentro, que a empresa está falida, né, e isso também faz parte da estratégia de desmontando uma empresa para depois ela ficar num precinho de banana para privatizar. A revista Veja agora está com uma chamada, né, o futuro da Petrobras, como quem diz. Isso aí já não tem agora, mais futuro. Agora o único jeito é vender, né? É como vender, se fosse... exatamente. Igual a Vale do Rio Doce e tudo mais. O Gessé Souza, que apresenta um programa com a gente, fala que tudo isso que foi feito contra a Petrobras, nessa Operação Lava Jato, foi para abrir caminho para um roubo, o verdadeiro roubo, que é a transferência do petróleo para as petroleiras. Pois é aí que entra, então, o golpe que também tem mão internacional, né? Golpistas, né? E eu digo o seguinte, olha, se nós uníssimos para pressionar o Supremo Tribunal Federal, mas uma pressão contundente que envolvesse todos esses políticos eleitos pelo PT, pelo menos os do PT, senador, deputado federal, todos, né, as lideranças todas unidos nisso, a gente ia fazer aquela pressão necessária sobre aqueles 11, porque na minha cabeça não são exatamente os 11 golpistas, não são, mas uma pressão forte do povo seria desculpa para eles falarem para os golpistas de cima, do lado, de trás, olha... Eu não tenho jeito, o povo vai me crucificar, eles vão me linchar,
se eu não anular esse golpe. Chegou... Então é isso que eles estão esperando. Lembra a história lá do Lula, né, de habeas corpus? Quantos deram parecer positivo ao habeas corpus? 5. Mais 1, 6, é maioria. A coisa não é tão difícil assim. Falta a esquerda se unir nisso. E chegou uma ideia, inclusive, Edma, de 500 pessoas se unirem e deitarem na frente do Congresso, ficarem lá até anularem esse golpe. Tem várias ideias surgindo. Bom, a gente fez isso. Olha Vocês só, fizeram no isso? dia da votação, a CUT pediu para a gente, para as lideranças de mulheres, reunirem 50 mulheres lá dentro para a gente entrar onde eles iam votar pelo impeachment, para também deitar no chão e acabar com aquela coisa toda, né? Aí não conseguiram as 50, conseguiu acho que 19, né? E eu insisti no sou nada de CUT. Eu era filiada ao PT já, porque eu achei que me filiando eu poderia ter um pouco mais de voz, mas não era nada da CUT. Eu falei para a moça, vamos ficar aqui, somos em 19, tá bom. Não, deu a ordem que é só 50. Então isso me incomoda um pouco. A gente tem que começar, nem que for com pouco, mas com coragem. Você é filiada? Com coragem. Edma? Eu só estou te contar uma coisa que apareceu até no filme O Processo. Teve um dia ali que foi uma desgraça total, né? Viraram um carro e aí, acho que quem virou aquele automóvel era alguém que queria que houvesse mesmo uma confusão, isso na frente lá do Senado. E aí começou então bomba de gás e cavalaria e tudo, né? O pessoal tudo foi indo embora e as lideranças do caminhão também, sabe? Uma coisa assim, recuando. E eu ali com o megafone, vamos ficar aqui, vamos resistir. Aparece até a minha voz, clamando para as pessoas continuarem ali. Aí o policial falou, você não tem medo? Eu falei, não, eu estou do lado certo. E fiquei lá sentada, sabe? Eu acho que falta um pouco de coragem, assim, de enfrentar, meu Deus. Tem gente que não vai pra rua militar, se quer pra ficar no computador, porque aí na rua tem gás de pimenta e bala de borracha. Hashtag Gente, não vai mudar isso. absolutamente Eles nada. falam isso. Hashtag não incomoda ministro Nada, do STF, não incomoda o Temer. Eu vou ser nada. bem sincero, eu acho que o Temer tamo nem sabe falando- usar a internet. Pregação para convertido. Tudo isso aqui, olha, a internet eu acho que melou com a militância política. Acabou com a militância. Você Acabou falou com a tudo. Porque militância política. estrategicamente. Antigamente quando a era gente- diferente. Tecnicamente falando, gente, o Facebook é uma grande enganação. Vou contar Por o que quê? uma mulher falou para mim. Ele consegue segurar a informação só para quem já tem a informação. E você definiu de uma forma muito interessante. A pregação para quem já é convertido. A pregação tem que ser exatamente para converter as pessoas e trazer as pessoas para dentro de uma mesma causa. E os algoritmos do Facebook, eles trabalham exatamente no sentido de evitar que a informação saia de um grupo para o outro grupo. Então, se você estiver aí se empenhando em hashtags, pode ter certeza que o ministro do STF não vai ler seus hashtags, o Temer não se incomoda com hashtags e a democracia não vai voltar a partir de hashtags. São importantes para mobilizar, mas depois da população mobilizada, é só rua que muda a realidade do Brasil. Léo, eu vou passar para a Edma, mas antes vou ler um comentário da Suzy Fescher, e ela quer saber o seguinte, como é que as pessoas podem se engajar no movimento Anula Golpe, Volta Dilma? Como que as pessoas podem fazer contato com você para participar disso? Olha, tem muitas pessoas que estão com essa bandeira, né, em vários estados. A gente recentemente entrou com 74 mil assinaturas junto ao Tribunal de Primeira Instância lá de Brasília, né, pela anulação desse impeachment. Já anteriormente umas 25 mil assinaturas entraram, né. Fizemos também o Amicus Curiae, né, para dar apoio ao mandado de segurança. Eu acho que a gente ainda está engatinhando no sentido de formar grupos, porque o que acontece? As pessoas acabam debandando quando percebem que existem outras pautas da moda, né? Então, Lula livre. Lula livre? Lógico que nós queremos Lula livre. Não, mas a gente também quer anulação do impeachment, não é verdade? O Lula só vai conseguir se candidatar se houver uma anulação desse golpe. Só vai ter eleição confiável se anular o golpe. Então, a gente realmente precisa se organizar melhor. A gente tem feito o máximo para influenciar as lideranças. E você falou uma coisa muito importante, porque qual que foi a minha maior deprê depois que a Dilma caiu? Eu comecei a pensar o seguinte, o Brasil está condenado para sempre. Por quê? Porque se eles conseguem tirar uma mulher honesta, sem nenhuma acusação consistente, para entregar o petróleo brasileiro aos estrangeiros, vamos imaginar que a esquerda acumule forças, ganhe a eleição daqui a 5, 10, 20, 50 anos. É óbvio que nem a democracia, que o sistema político brasileiro não estará blindado a novos golpes. A minha grande preocupação é, o que vai acontecer com os traidores? O que vai ser feito com Michel Temer? O que vai ser feito com Aécio Neves? O
Porque eles não são não é uma disputa política, isso é uma traição à pátria. Crime de lesa pátria. É um crime de lesa pátria. O parente é um lesa pátria. O Fernando Henrique é um lesa pátria. Agora, o Brasil está cheio de lesa pátria. Por quê? Porque você para pensar o seguinte: o Brasil é um país periférico no capitalismo internacional. Aí você sempre vai ter o dinheiro das outras potências interferindo aqui, né? O dinheiro da Shell, das petroleiras. Se você pensa bem, Léo, nós chegamos ao ponto do Supremo, que nem tem o poder de emenda constitucional, agora está discutindo o assunto parlamentarismo. Ou seja, nós conseguimos através do golpe fragilizar tanto a instituição Presidência da República, que é uma instituição soberana, ela é uma das funções do poder e não é uma das funções do poder, porque um grupo de constitucionalistas entenderam dessa forma, nem porque a Assembleia Nacional Constituinte assim determinou, não. Ela é uma função do poder porque o povo decidiu em plebiscito. E acima do plebiscito não existe absolutamente nada, mas mesmo assim, hoje a gente tem correndo tanto no Congresso Nacional quanto no Supremo conversas a respeito de destruir a instituição Presidência da República e adotar o parlamentarismo. Só para você ver como que o poder de um golpe de Estado pode transformar uma sociedade. Hoje a gente tem um desrespeito extremo à Constituição. Hoje nós ensinamos para a Shell que no Brasil ela manda, basta pagar que ela manda. E pior, hoje nós jogamos no lixo um plebiscito em que o povo decidiu pela presidência, porque hoje a gente tem uma realidade do Temer sendo, na verdade, um parlamento disfarçado, porque a partir do momento que você dá para o Congresso o poder de substituir o presidente, você tem que admitir que a gente não vive mais presidencialismo. A gente vive um parlamentarismo. E porque o parlamentarismo deu muito certo, afinal de contas, quem manda no Brasil hoje são os grandes, os poderosos, aqueles que têm dinheiro para comprar o parlamento, eles já estão decidindo em colocar o parlamentarismo agora oficial, mudar a Constituição para parlamentarismo, mesmo que o povo tenha votado a favor do presidencialismo. Léo, a Josiane está dando uma ideia maravilhosa que a gente abriu um espaço diário para a Edva na TV 247. Gravar um vídeo por dia, mandar um vídeo pra gente, vir aqui quando... Você mora em São Paulo, Edva? Moro. Pertinho daqui. Ah, que coisa boa. A Edva é 3 quilômetros daqui. 3 quilômetros daqui. Então a Edva vai estar aqui direto. A gente vai combinar isso, a participação permanente da Edva. A Edva está tão ao redor do Brasil e do mundo que a gente nunca podia imaginar que ela moraria tão perto, né? É verdade. Bom, eu vou contar que eu conheci o Leonardo na Holanda, né? Na Estopa, na Holanda, e quando toda ano hora passado, a gente olha a Edva, olha, tá num estado, tá em outro, tá fora do Brasil. Eu imaginava que morava tão perto assim. E aqui, ó, você também tem um pedido. A gente tem um pedido aqui do Renan. Que a gente foi lá para Garcia, militar pela anulação do impeachment. O Renan pede para que a gente se una ao Paulo Andrade Castro em Brasília no dia 9 de julho. Vamos falar mais sobre isso também. O Edva, você é filiada ao PT? Olha, eu tenho 61 anos, né? Então faz muito tempo que eu voto, e voto no PT desde que o PT existe, porque morava em São Caetano, tendo aquela influência, né, dos metalúrgicos. E não era filiada, mas era super petista, né? Inclusive defendi o PT desde sempre, naquela debandada ali que virou PSOL e tudo mais. Mas aí eu percebi que parecia que eu não tinha voz, né? Então tinha que ser filiada. Então eu me filiei para ter mais voz dentro do partido. Gostaria de ter mais voz ainda, está um pouquinho complicado, porque parece que essa voz do volta a Dilma no impeachment é uma voz que é meio que abafada. É meio sufocada, é verdade. A gente percebia isso até nas manifestações. Antes de Dilma cair, MST, MTST, CUT, iam muito para Paulista fazer manifestação, e ainda o golpe, muitas pessoas achavam que isso nunca ia acontecer, porque nós éramos uma democracia sólida. E daí eles iam para Paulista, fora Levi, fora Cátia Abreu, Dilma está guinando para a direita, está traindo o eleitorado, aquelas críticas assim a Dilma. E a gente sabia que tinha um golpe à espreita, né? Que eles queriam realmente implantar o ponte para o futuro, que é um tsunami perto das marolinhas do Levi. E a gente ia com a plaquinha ali, Dilma, apoio Dilma, estou com Dilma, e a gente era meio que escondida, né? O pessoal não deixava aparecer muito na filmagem, e ninguém falava muito sobre isso, sobre a defesa com unhas e dentes do mandato Dilma. E aí eu percebia que só um cara falava, né? Um baixinho de cabelo branco subia no palanque lá na Paulista e falava. Aí eu falei, quem é esse homem? É o fulano. De que partido? De um partidinho pequeno. Falei, tá, que partido? PCO. E aí eu falei, não, mas o pessoal tá falando minha língua, né? Então aí... PCO fala a nossa língua. E daí eu comecei a me juntar, né? O Rui Costa Pimenta me chamou pra gente conversar, e depois aí a gente começou uma campanha de um amicus curiae, quando houve impeachment, né? A gente fazia um amicus curiae, tal como fez o... como é que chama? Aquele lá do Rio de Janeiro?
o deputado federal. Vadir? Não o Vadir, o outro, o gay que eu amo muito. O João Willis. O João Willis, então, fez um Amicus Curiae, nós também fizemos, tinha que ser o nome de um partido, de uma instituição, ficou no nome do PCO, e tivemos muita doação, então a gente resolveu ir para um encontro de brasileiros em Amsterdã, na Holanda, onde eu conheci ele. O Rui Costa Pimenta foi, que a gente financiou até a viagem dele, a Malu Aires foi também, e lá a gente encontrou também as militantes que a gente já se conhecia pela internet, né, do pessoal de Madrid, de Barcelona, de Zurique, e a gente então levou essa bandeira lá. Foi um pouco complicado, porque lá não era aceito, não, é direta já, meu Deus do céu. Foi um grande erro. Foi um grande erro, foi triste. E eu vi, com tristeza também, mudarem alguns discursos, né? As pessoas que inicialmente falavam, não, a solução é anular esse impeachment, foram influenciadas por essa avalanche, essa onda do direta já. Eu quero falar eu acho que... Deixa eu só pegar um ponto. Ed, você vai ser candidato? Até o Aragão, não tenho o menor perfil, não tenho capacidade para isso, eu sou apoiadora dos bons, né? E as sou uma pessoas pessoa estão dizendo que você tem uma transparência muito grande, que acho que é um pouco incompatível com política, né? Eu acho assim que eu sou um pouco exagerada. Você é uma líder nata, está sendo dito aqui. Léo, antes de você fazer seu comentário, eu queria agradecer muito pela participação da Edva, porque a gente ainda tem 2 convidados que vão dar contribuições para esse debate aqui. Eu vou chamar primeiro a Kátia Marquines, passo a bola para o Léo. Eu vou. E aí você faz o seu comentário. Enquanto o pessoal vai trocando. Dá só um tchauzinho para a turma e a gente vai dar um jeito de você voltar sempre aqui, viu, Edva? Obrigada, eu agradeço muito a oportunidade de participar, demais, né? E agradeço a todos que estiveram nos ouvindo aqui. Tamo junto, vamos nessa bandeira. Obrigado, Edva. Pessoal, enquanto troca de convidado, eu queria só conversar com quem não entendeu o que é um Amicus Curiae. É quando um partido se une no sentido de influenciar numa decisão judicial. Isso é muito importante, porque normalmente as causas no judiciário elas ficam perdidas, então o partido se une para ajudar numa determinada causa. Agora eu queria falar aqui que eu sofri muito perseguição e muito esculacho por defender desde o início dos meus vídeos a volta da Dilma e defender a Dilma contra os ataques midiáticos. Eu até entendo porque que parte dos políticos e até parte da mídia, eles abandonaram a causa de defesa da Dilma. Porque, infelizmente, nem todo lutador ele entra para lutar com os fortes. Muito lutador, ele é covarde. Na hora que ele enxerga que existe um inimigo muito grande, ele vira as costas e sai correndo. E eu falo com vocês com toda a sinceridade. No momento em que todas as agências de direita se uniram no sentido de desconstruir a Dilma, qualquer pessoa que falasse a favor da Dilma era esculachado, para usar uma palavra bem concreta. Porque naquele momento em que o MBL e todas as suas facções interligadas estavam desconstruindo a Dilma com a saudação da mandioca, desconstruindo com estocagem de vento, se você tentava trazer teorias para explicar que aquele discurso, apesar de não ser compreendido pelo público comum, era um discurso acadêmico, era um discurso que era normal na academia de energia, por exemplo, apareciam retardados para falar coisa do tipo, você é doido, estocar o vento, a Dilma é burra. Então, quem realmente teve coragem de continuar na defesa da Dilma foi exatamente aquela pessoa que não é covarde de virar as costas para um inimigo grande, teve coragem de lutar contra um inimigo forte, que foi essa união das agências de direita junto com a Rede Globo, no sentido de desconstruir a Dilma como uma pessoa que não só foi presidenta da República, mas é muito importante dizer que foi ministra de Minas e Energia. É muito incompatível você querer dizer com toda sinceridade que uma pessoa que foi ministra de Minas e Energia não sabe o que está falando em termos de política energética. Valeu, Léo. Deixa eu apresentar a nossa nova convidada, Kátia Marquines, médica, atuante em São Paulo, São Bernardo do Campo, mais em São Bernardo do Campo, né? E a Kátia, ela está sempre presente aqui no chat, muita gente conhece, né? Ela está sempre participando, está aqui com essa caneca Liberdade para Lula. Liberdade para Lula, galera. Trouxe para mim o Lula Livre, lá de Curitiba, muito obrigado, né? E também a Kátia estava lá em São Bernardo, na vigília do Lula, nos últimos dias, foi para o acampamento. 3 vezes. 3 vezes, exatamente. Mas no final da caravana. No final da caravana. Bala. Exatamente, olha, então se expôs a riscos. É uma médica sui generis, né? Porque é de uma classe profissional que tem muito preconceito, né? A gente viu no episódio da dona Marisa Letícia.
Eu queria te Tem muita perguntar... divisão, né? Muita Dentro divisão. dos médicos tem muita divisão. Tem uma prima que é médica que ela é totalmente contra o golpe. Então existe uma divisão entre os médicos. E o Eduardo já está elogiando sua camisa, está dizendo assim, ó, belíssima camiseta também, grande mulher guerreira. Eu queria te pedir, Kátia, para você dizer como é que você viu as manchetes dos jornais hoje, dizendo que o Temer vai agora transferir a conta do diesel vai cortar no SUS. O que significa cortar no SUS para quem não entende assim? Olha, cortar no SUS já é um problema, né? Vamos lembrar lá da PEC da morte, a PEC 241, que esse Congresso, vamos dizer que canalha, aprovou congelando os gastos públicos, e aí por 20 anos, e aí congelou todo o gasto do SUS. Vamos ter uma ideia, o Brasil gasta mais ou menos 6% do PIB dele em saúde por ano. Um país como a Inglaterra gasta 10, 12. Então, já tem muita diferença. Imagina esse gasto congelando, com população empobrecendo, com pessoas perdendo convênio, com todas as coisas que estão acontecendo no país. Ou seja, eu vou fazer o que com isso tudo? Eu vou ter uma menor expectativa de vida, vou ter aumento de mortalidade infantil, como você mesmo falou num dos já dias teve, aí, né? Já aconteceu. Eu não tenho ideia, a gente não tem dados suficientes para dizer quantos anos o brasileiro vai viver a menos, mas é fato que vai viver. Volta de epidemia, por quê? Porque a gente está tendo desabastecimento de remédio, nós estamos vivendo com vacinas a menos, então isso tudo tá complicado, né? O quadro tende só a piorar. Então, aquilo que nós entramos de novo no mapa da fome. Ou então, seja, assim, que já é uma porta para mais doença, epidemia. Eu queria fazer uma pergunta. Fala, Léo. Eu queria fazer uma pergunta, até porque, como médica, você tem condição de esclarecer muito mais do que eu, que tenho uma visão empírica a respeito do assunto. A classe média imagina que o SUS é desnecessário porque eles têm condição de pagar plano de saúde. Aí eu te pergunto, até que ponto o plano de saúde vai substituir o SUS no Brasil? Não, lembrando que acho que mais de 1 milhão saiu do plano de saúde. 1 milhão de pessoas 3 milhões. 3 milhões chutaram. 3 milhões perderam o plano de saúde desde o golpe. Não vai. Na verdade, Estopa, o que acontece é o seguinte. O SUS, mesmo os planos de saúde, têm subsídio do SUS. Então já começa por aí. Todo o nosso sistema de transplantes de órgãos é SUS. Vacina vem através do SUS. Toda a fiscalização que a gente pode ter em termos de estabelecimento de saúde, de tudo, até na padaria. Se for na padaria, a Anvisa vai estar lá, fiscalizando. Então, um pouco, porque existe uma ilusão na cabeça do brasileiro que o SUS é só a fila de atendimento do hospitalar. O SUS significa gerenciar plano de saúde, o SUS gerencia a saúde pública, o SUS gerencia alimento, o SUS verifica a carne que você compra no supermercado, pesquisa médica, é tudo pelo SUS, não tem para onde a gente correr. Existe uma possibilidade do livre mercado resolver o problema do SUS? Nessa expectativa liberal da juventude brasileira. Os planos de saúde populares? O livre mercado, existe alguma possibilidade de uma opção não Estado substituir todo o trabalho que o SUS faz? Jamais. Não tem. Não existe. Não existe porque até esse livre mercado, entre aspas, não vai poder ser tão livre assim, porque ele vai ter que ter alguma regulação. Sim. Eu costumo falar o seguinte, porque para o jovem nosso que caiu nessa conversa de liberalismo, ele é principalmente as conversas do MBL, ele imagina que com o fim do SUS, os hospitais públicos transformariam em hospitais particulares e as pessoas teriam mais dinheiro com a redução dos impostos para procurar os hospitais. E eu sempre faço uma... E quem não tem dinheiro? Eu faço uma crítica que é o seguinte, Léo, ainda que a pessoa tenha dinheiro e seja, por exemplo, uma pré-classe média, até que ponto você vai confiar num cidadão para ele deixar de pagar o carro próprio para vacinar o filho? São bobeiras que a gente pensa, olha, até que ponto você vai confiar que uma pessoa vai deixar de realizar o sonho de ter um carro próprio para pagar a educação do filho, para pagar a saúde do filho. É por isso que eu defendo que determinadas coisas precisam ser providas pelo Estado. Eu quando a gente pensa no SUS, é muito estatal. mais que atendimento médico, né? Eu defendo saúde estatal. Se você parar para pensar, eu vou dar um exemplo que não tem de forma alguma fora do sistema único de saúde. O SAMU. Se a gente passar mal, sofrer acidente de carro, onde é que for, quem vai te socorrer é o SAMU. Ele vai te levar para um hospital público. Ele não te leva nem para o hospital privado. Você pode ter o plano de saúde que você quiser. Ou seja, agora, que plano de saúde que tem esse monte de ambulância esperando acontecer alguma coisa grave com você para te socorrer? Não existe isso.
É uma ilusão muito Então, grande. é uma ilusão realmente. muito grande. Inclusive, assim, depois eu até passo o link. Tem uns artigos muito bons da Fiocruz mostrando o tamanho do SUS. Não, e você trouxe uma informação para mim que eu achei assustadora. O Léo já morou na Inglaterra, né? E a Inglaterra é o país que, até onde eu sabia, tinha um sistema de saúde NHS. 100% público. Né? Mas até lá, o neoliberalismo chegou e as pessoas estão morrendo Com a mais Theresa cedo. May. Chegou com a Theresa May. Chegou com a Theresa May. Então isso é o neoliberalismo. Então, o que Conta aconteceu? pra gente. A Theresa May fez o favor para os britânicos, né? Um favor e o Cameron também. Tá? Eles pararam de colocar dinheiro, de aportar dinheiro no sistema de saúde deles, NHS. no NHS, e aí já tem uma redução de 4 anos na expectativa de vida dos britânicos. Ou E seja, só vai em 2040 se corrigir, se eles voltarem a investir o que eles deveriam. E é muito Então, importante é muita falar, Thaleu, loucura. detalhes a respeito A da resposta saúde é muito inglesa. rápida, né? É A muito resposta é rápida. rápida. E hoje Pro bem e pro mal, né? o Brasil vive uma situação complexa hoje porque nós tivemos uma modificação nas leis trabalhistas levando em conta uma expectativa de vida que não existe mais, porque hoje a gente teve uma queda na qualidade de vida, uma queda nas condições de saúde. Agora falando um pouquinho para os liberaloides que acreditam que só o Brasil investe dinheiro público em saúde, lá na Inglaterra, indiferente do remédio que você recebeu uma receita através do governo, você paga uma taxa mínima. Se você estiver desempregado, você consegue, além do atendimento médico, que é igual para todo mundo, você consegue também o direito de ter todos os remédios gratuitos. O que significa que o sistema público de saúde inglês, ele paga o remédio indiferente do valor do que o remédio for, e você paga uma taxa fixa. Então, se você teve uma receita aí de um remédio de 1.000 libras, você vai pagar 9 libras pela receita. É uma taxa fixa de receita. Porém, se você estiver desempregado, você não vai pagar absolutamente nada. Eu falo isso porque existe uma ilusão na cabeça do liberaloide brasileiro de que um sistema público de saúde existe no Brasil, que o resto do mundo, o sistema é privado e que o livre mercado impera nesses países, e que a Inglaterra só é grande porque ela adotou um livre mercado sem Estado. Infelizmente, a gente escuta isso. Mas na verdade, assim, os países que têm os melhores atendimentos em saúde adotaram sistemas públicos. Canadá, Inglaterra, apesar de todo esse problema que está acontecendo, Holanda, Portugal, são os melhores sistemas. E eles são 100% públicos. Não existe aquilo que é... Existe, sei lá, 2, 3% de atendimento de E você sabe que, mesmo inclusive, assim, onde entra o privado, ele até estraga o público. Vou dar um exemplo, eu acho que na educação, por exemplo. Sim. Se a educação aqui fosse 100% pública no Brasil, ela era muito melhor do que esse mix Não é, meio do público, meio sucateamento, privado. né? Aliás, em países europeus, quando o cara vai para a escola privada, é um problema, né? porque significa que ele não tem aquela já me falaram que ele não tem uma competência para entrar no sistema. Eu falei um pouquinho com ela da classe média, da ilusão da classe média. Agora eu queria falar com ela da classe extremamente rica, porque existe uma ilusão dentro do Brasil em especial, e essa ilusão está na cabeça dos grandes playboys, aqueles que têm muita grana, de que eles nunca vão precisar do sistema público de saúde, e porque eles nunca vão precisar do sistema público de saúde, eles podem meter o pé no SUS. Mas só que a gente mora no mesmo meio ambiente, nós respiramos o mesmo oxigênio, usamos a mesma água As e doenças compramos são no mesmo transmissíveis. supermercado. Eu te pergunto, é possível através do poder aquisitivo, através do dinheiro, se blindar de um sistema público de saúde? Não. Você imagina, vamos dizer, de doença infecto-contagiosa, uma coisa que se transmite pelo ar. Ué, o ar é o mesmo. Vai pegar filho de rico e filho de pobre. Você desinvestindo na saúde, porque você não precisa do sistema público, você automaticamente contamina o ar que seus todo filhos mundo. riquinhos vão viver. Sim. Então, outra coisa que eu tento falar. Aí você não o vai Léo- ter a Anvisa para ver o seu supermercado do rico também, a Anvisa tá lá. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cátia. O Léo ele passou uns 15 dias gripado aí, né? 15 dias a cada mês, né, Léo? 15 dias a cada mês, mas teve um começo de maio aqui que estava todo mundo gripado na cidade de São Paulo inteira. E a gente recebia informação aqui nos comentários, inclusive, de que as pessoas não queriam se vacinar porque não confiam neste governo. Acontece isso, das pessoas acharem que, por exemplo, um governo ilegítimo Sim. pode querer matar os velhinhos. Sim. Eu ouço isso muito, tá? Não vou tomar isso aí, doutora, porque vai que morre. Eu ouço isso, vai que morre. Eles querem matar, eles não gostam de pobre. Eles não querem os pobres aqui, eu não sei. Isso aí já começou na vacina da febre amarela.
Que a Quando gente deu não conseguiu, aquela quando deu a confusão. história. E agora, até agora, ninguém chegou, acredito que a gente chegou em 30% da meta de vacinação de gripe. Na época do Lula, era só o Lula falar, vamos se vacinar. Ele até ia para a campanha, se vacinava, lotava todos os lugares, todo mundo confiava. Agora, a gente tem que estar implorando, as campanhas estão sendo aumentadas. Vai mais Qual que é o tempo, mais resultado tempo, mais global tempo. disso? O resultado a nível nacional de uma falta de confiança da população no governo em termos de saúde. Qual que é? Eu falo até a título de efeito bola de neve mesmo. O efeito bola de neve, eu acho que assim, as doenças que a gente tinha erradicado por conta de vacinação vão começar a voltar. Imagina a loucura que vai ser um monte de doenças que a gente tem vacina, mas as pessoas não estão confiando mais no governo. Então eu não confio. E eu ouço assim, eu não confio nesse Temer aí não. Eu ouço bem isso, eu não confio nesse Temer aí não. Eu não vou, ele está fazendo a propaganda, mas eu não vou não, doutora, a senhora me desculpa, Mas fale o que quiser. Aí é que faz a diferença entre o líder e o golpista, né? Voltando aí ao que disse a Edva. É interessante fazer até um paralelo, tá, Léo? Porque as pessoas, elas pensam muito na questão econômica e realmente o fazedor de política, ele tem uma influência muito grande na questão econômica. Quando o Temer fala, ninguém acredita no que ele falou, porque ninguém acredita, ninguém acaba investindo, ninguém acaba querendo desenvolver negócios, mas na saúde é exatamente a mesma coisa. Se a pessoa não tem credibilidade, ela fala, o povo não acredita, e o país inteiro vai em direção a um país menos saudável, e isso acaba refletindo no campo social, no campo econômico, acaba refletindo em tudo. Você, num comentário, você falou que o parente tinha as mãos sujas de sangue. Tem. Quando a gente falou dos 100 Ele milhões tem. de frangos assassinados. Mas não é só Não, do sangue de frangos. eu falei do sangue dos inocentes, das crianças que estão morrendo, das crianças que estão começando a ficar desnutridas de novo, dos velhinhos que estão morrendo porque estão fechando leitos do SUS porque não tem dinheiro. Ele não tá sujo porque ele enfiou a mão no sangue e tá lá, ele tem culpa. O que eu acho mais inacreditável é ele sair da Petrobras para Brasil Foods. Como assim ele vai para Matou Brasil 100 milhões de Foods, frangos e vai para Brasil Foods, Isso porra, é aí. inacreditável. Brasil. Aliás, a piada Brasil que do estão fazendo, golpe, né? A piada que estão dizendo agora é que tem que fazer estoque de presunto, viu, Léo? Tem que começar a estocar presunto, porque se o Pedro Parente for para Brasil Foods, presunto, mortadela vai ficar muito caro. Ô, Kátia, eu vou precisar hoje fazer já a substituição aqui, porque o nosso tempo é curto. A gente tem o programa do Deluca daqui a pouco, né? Quero te agradecer muito. Obrigada a vocês. Fechar com um comentário do Dominique. Você é linda e inteligente. Muitos elogios aqui a você. As pessoas querem Kátia Marquines todos os dias, querem Edva Aguilar todos os dias também. E agora a gente tem o nosso terceiro, olha só, olha que notícia programa importante. tá bombando hoje, hein? Olha Terceiro aqui. convidado. Vamos ver se é verdade aqui. O Lindbergh teria soltado um vídeo dizendo que a PEC das diretas, eleições antecipadas, será aprovada. Vamos checar ainda, mas está chegando esse comentário. Quem sabe? Vamos então dar só seu adeus final aí para a turma e aí a gente chama o terceiro tchau. convidado. E antes de Muito você sair, eu obrigada. queria te agradecer muito por ser ao mesmo tempo médica e cidadã a favor do povo, porque é muito confortável para os profissionais da área de direito e da área de medicina simplesmente irem para a direita e ficarem do lado do capital. Não, Parabéns. esquerda. Um cara muito legal nesse sentido é o Alexandre Padilha, né? Porque ele se formou Não, em ele foi medicina demais. e falou, olha, ele fez a opção já na faculdade de fazer a medicina No meio popular. dos né? índios, né? No meio dos índios. Kátia, muito Obrigada a obrigado. vocês. Obrigado, cara. Vem aqui o Parabéns nosso mais terceiro uma vez. convidado. Corta no Léo. Corta em mim. Fala qualquer coisa, fala qualquer bobeira aí, Léo. Eu já Fala come- da Miriam aí, então. Não, Fala da sua eu já convidada. começo falando. Porque bom é nos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos todo mundo consegue ficar rico. Nos Estados Unidos não tem pobreza. Porque lá nos Estados Unidos todo mundo compra carro novo. Isso eu tô tentando lembrar, que eu não lembro o nome daquele cara que aparece todo dia falando: ô, eu tô aqui limpando o banheiro. Mas vem cá ver minha Ferrari. Essa casa minha que eu comprei por $100. Porque aqui nos Estados Unidos a vida é boa. Então agora eu pergunto pro nosso colega que mora nos Estados Unidos. Estados Unidos é esse lugar maravilhoso desse jeito? Só apresentar nosso colega aqui, é o Silvio Souza, empresário nos Estados Lá Unidos. nos Estados Unidos. E tá direto no 247, na trincheira do 247 em Miami. Ele até parece comigo, ó. Ele é careca, usa óculos também. Nós estamos um pouquinho acima do peso. Um pouquinho acima do peso. Fala, Silvio. É bom assim nos Estados Unidos, Silvio? Lá não tem pobreza, lá ninguém quer. Não, estou para lá, tem muita pobreza, certo? Lá não é fácil, né? E tudo que se escuta aqui é muito mito,
né? Que mais que eu posso falar a você? Como a gente conversou antes, né? O sistema americano, ele conseguiu, ao longo do tempo, substituir a riqueza da população, em geral, pelo crédito da população. Então, as pessoas não têm riqueza própria. As pessoas têm crédito para comprar e se endividar, né? Basicamente é isso, tá? A facilidade de comprar o carro, tudo mais, é porque você tem crédito. Não é porque você tem riqueza. E aí quando estouram as bolhas de E crédito... quando todas as bolhas de crédito... É claro que a gente precisa admitir que os Estados Unidos possuem, a gente até estava brincando a respeito de um lastro, né? Como que os Estados Unidos fazem para lastrear o dólar, são as armas nucleares. Isso é o poder de lastreamento muito grande. A gente precisa admitir que a qualidade de vida nos Estados Unidos é, em geral, muito maior que a qualidade de vida no Brasil. Mas como modelo, será que seria um modelo para ser seguido? Porque nós, como brasileiros, a gente pensando em evoluir, a gente pode seguir tanto o padrão americano, que não preocupa com a saúde das pessoas, como a gente pode seguir também um padrão inglês, que é um pouco mais social, e até ir para um padrão nórdicos. É um padrão para a gente seguir? Eu acredito que esse padrão, ele aconteceu até a década de 70, quando foi o Nixon, lá em 71, acabou com o padrão ouro. Eu acho que o que existe hoje é esse mito da década de 50, 60, até o início de 70, tá? Que o americano tinha esse padrão de vida. E se você for ver os números hoje, o padrão de vida só vem caindo em função da substituição da classe média, que já não existe, né? Essa classe média vai se acabando, trocando a riqueza pelo crédito. Então a bolha, aconteceu, pessoas que já tinham suas casas pagas, vamos falar de 2008, suas casas pagas durante 35 anos, basicamente, a taxas de juros muito baixas, para o padrão internacional. Chegou, a casa que ele comprou por 100 mil dólares está valendo 500 mil dólares. Ele vai no banco e refaz esse crédito, tá? E aí você vai ver o que ele vai fazer com esse 500 mil dólares, 400 mil dólares que ele levanta de crédito. Vai comprar, vai fazer uma indústria, vai fazer uma transformação? Não. Ele vai comprar 2 carros para os filhos, aumentar a casa, viajar pelo mundo, comprar um barco. Nada produtivo, tá? Ele só se endivida, ele mantém o endividamento. A casa torna-se uma fonte de renda, tá? O mortgage, a hipoteca, né? A hipoteca, mortgage, torna-se uma fonte de renda. E aí advém essa pseudo padrão de vida, alto padrão de vida. Todo mundo é fácil comprar carro. Carro é barato. É barato você comprar. É o que eu costumo dizer lá. É barato você comprar. Agora, manter torna-se complicado. Agora, Silvio, você está recebendo aqui cumprimentos de muita gente, principalmente da Bárbara, mandando um beijão para você, o Alexandre Gasparotti. Teve um comentário que chegou sobre aquele documentário Cico, do Michael Moore, que aí emenda com a fala da Kátia aqui sobre o sistema de saúde. Como é que é o lance da saúde lá? Porque o Obama fez um sistema... Porque lá não tem sistema único de saúde, né? É tudo, o cara cai no hospital, tem que pagar uma grana preta. Né? Eu ouvi a Kátia falando sobre o sistema, o SUS, o sistema público, e eu digo que pelo mundo afora hoje não existe sistema público ou privado. O que existe é um sistema privado bancado pelo público, que é o caso do Obamacare. O Obamacare, eu acompanhei isso aí, porque eu mesmo utilizo o Obamacare lá. Hoje, quando o Obama propôs o Obamacare, a ideia era fazer um SUS, verdadeiro SUS. Os republicanos conseguiram inverter a coisa, deram um giro 180 graus. Tá? Então, o que acontece hoje? Eu faço o meu imposto de renda, eu apresento meu imposto de renda, baseado no meu imposto de renda, o governo me diz, ok, eu vou te bancar, digamos, um plano de saúde de até $300. Tá. Eu vou a um broker, a um agente de saúde, e ele me dá uma lista. Tem aqui plano de saúde de 100, de 300, de 500. Se de 100, 300, eu estou dentro do que o governo me paga. Quero um de 500, o governo entra com 300 e eu entro com 200. Detalhe, eu não vou ter o acesso a um hospital público, a um médico público, não.
É um plano de saúde privado. Eu costumo até brincar, se eu fosse dono de plano de saúde, era o melhor negócio do mundo. O governo me paga direto. Eu não tenho problema com atraso de pagamento, nada. E eu tenho que ir a um... E a cobertura? O hospital dele, né? O hospital do plano de saúde. Do plano de saúde. Os médicos, você tem uma lista de plano de médicos, de hospitais e tudo mais. E eu tive 2 experiências, né? Antes do Obamacare e depois do Obamacare. Eu tinha um plano de saúde antes do Obamacare e eu tive um problema no coração, tive que botar um stent, o plano de saúde bancou, certo? Foi até pequena a coisa. Chegou a $130 mil, tá? E ano passado eu terminei um tratamento de câncer, que já foi bancado pelo Obamacare, que já está em $500 mil. Mas você tem que pagar uma parte ou o governo que paga tudo? Eu pago 20%. Porra, é uma grana, hein? É uma grana. Detalhe, hoje todo americano é obrigado a ter um plano de saúde. Porque antes, vamos dourar a pílula. Antes, se eu caísse no meio da rua, vinha uma ambulância, um fire rescue, podia me levar. Hoje, se eu não tenho plano de saúde, o fire rescue, meu amigo, para eu te levar, vai te custar $15 mil. Você quer ir ou não quer ir? Ele pergunta? Pode perguntar. Já vi casos de perguntar. Caramba. Ou seja, tecnicamente falando, o sistema de saúde que eles estão pedindo para o Brasil deixaria uma pessoa morrer se ela não tivesse condição de tirar o checão na hora. Com certeza. Isso é importante, que eu falo que eu tive uma experiência interessante na Inglaterra, que é um sistema de saúde inglês que eu acho que é o ideal para o brasileiro, né? Que o Brasil seria um sistema de saúde em direção ao sistema de saúde inglês. Claro que a gente não tem a mesma infraestrutura, a gente não tem o mesmo PIB, o mesmo investimento, mas a gente tem o mesmo modelo. E lá na Inglaterra, quando eu cheguei, eu cismei de estudar muito inglês, eu queria muito estudar. Então eu estava tomando café um atrás do outro, tive um ataque de estômago, eles ligaram para a ambulância da casa onde eu estava, 5 minutos depois tinha uma ambulância para me buscaram, me levaram e hora nenhuma tocaram em assunto nenhum de valor. Demorou 5 minutos para eu ser atendido dentro de casa, me levaram para o hospital, eu fui atendido no hospital, já me liberaram já com a receita, e eu não tive problema financeiro nenhum. Nos Estados Unidos é esse modelo que as pessoas estão falando, que realmente você só é atendido se você tem o checão, se você tem um plano de saúde. Olha, o Marcelo Montenegro, que é lá dos Estados Unidos, provavelmente, ele falou, passou por uma cirurgia de apendicite, teve que pagar $60 mil. Foi barato. São por essas e outras que a pobreza aumenta drasticamente lá nos Estados Unidos. A gente já viu uns vídeos, uma vez eu recebi um vídeo na Califórnia, que era um pessoal morando que meio na estrada. A qualidade de vida, cada dia cai mais. Tem muito disso? Tem muito. Existe uma qualidade de vida muito grande até adoecer. A gente pode dizer isso, tá, Léo? Os Estados Unidos, eles nunca vão fazer uma publicidade através daquelas pessoas que estão mal. Não. Eles sempre vão promover o liberalismo econômico, vão sempre promover esse modelo capitalista sem rédeas, promovendo e mostrando o que deu certo. Ninguém nunca vai tentar vender um produto que deu errado, só faz publicidade daquilo que deu certo. E nos Estados Unidos a gente precisa admitir que até o momento em que uma pessoa tem uma doença, até o momento em que uma bolha capitalista estoura, ou até o momento em que uma pessoa já perde as rédeas das contas, não consegue mais manter os bancos em dia, ela tem uma qualidade de vida muito grande. Olha, a gente está com um tempo meio curto, eu vou fazer uma pergunta para o Silvio, que é o seguinte, a gente fala muito sobre o papel dos Estados Unidos no golpe, né? Volta e meia. Mas, às vezes, talvez seja o caso de pensar no papel não dos Estados Unidos, mas do imperialismo de uma forma mais ampla, ou do capital financeiro. Por quê? O Lula uma vez deu uma entrevista para o Rafael Correia, no programa dele na RT, e ele falou, o Lula, ele é uma liderança global. Ele falou o seguinte, olha, eu estou muito preocupado com o cidadão pobre dos Estados Unidos. Eles não merecem o Trump, eles não merecem o que eles estão passando, né? E ele colocava-se dessa maneira, quer dizer, falava da expansão da pobreza nos Estados Unidos e tudo mais. Como é que você vê essa questão Estados Unidos ou imperialismo contra o Brasil, nessa questão do petróleo? E se também o próprio povo americano acaba sendo vítima desse sistema como um todo? Eu digo que se aqui a gente tem uma Globo, lá a gente tem várias Globos. O americano, eu escuto entre os amigos, lista de zap e tudo mais, não, que o brasileiro é acomodado, o brasileiro não faz nada, o americano é igual. A lavagem cerebral é a mesma. Tudo que acontece aqui, em termos gerais, foi tudo importado. Isso é fatal. Você vê as similaridades, são impressionantes.
Tá? E eu concordo que os Estados Unidos tenha parte no golpe. Eu concordo que vai mais além. Eu acho que vai mais além. Eu acho que os Estados Unidos, como em geral, ele tem um programa definido para o seu quintal. Tá? Como eu costumo falar, eles não podem permitir um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados ser uma potência regional. Tá? Eu diria que a grosso modo, num prazo talvez mais longo, a ideia seria retalhar o país em diversos pequenos países, tá? Porque é mais fácil controlar, tá certo? E é complicado. E eu estava ouvindo antes falando sobre tecnologia, eu não sei se vocês sabem. A partir do liberalismo de Thatcher e Reagan, quando terminou o programa espacial das naves Columbia e tudo mais, hoje, os Estados Unidos, quem é que impulsiona os foguetes americanos ao espaço? Tanto da NASA, quanto da Marinha, da Aeronáutica. Foguetes russos. Os Estados Unidos não produz foguetes. Não produz motores. Tanto é que eles estão correndo com o SpaceX para ver se vai à frente. Só que é um detalhe. A NASA deixou de ser pública para ser privada. Ou mista, digamos assim, mista. Aí entra o SpaceX. A NASA entra com patrocínio, como estava falando do privado, patrocínio público. A SpaceX já ganhou 9 bilhões de dólares para fazer um foguete. Mas, enquanto isso, os foguetes são russos. É inacreditável. Então, a gente está vivendo um mundo em grande transformação. Você falou de várias globos e também do papel dos Estados Unidos. Para a gente fechar, você acha que a gente ainda vai ver um mundo sem o Império Americano? Porque a gente sabe que ele está em decadência, mas é uma decadência longa. O Brian Mir, que é um jornalista que vem aqui, ele fala, que é americano, estadunidense, né, mas casado com brasileira, ele fala, o Império Romano também estava em decadência, mas demorou a cair, né? A decadência é um processo muito longo. O tempo histórico é diferente. É longo. Eu e você... Eu creio que não. Eu queria muito ver isso. Não, eu também gostaria de ver. Eu acho difícil porque os Estados Unidos, queiram ou não queiram, eles conseguiram se reconfigurar. E dentro dessa reconfiguração está a conquista de novas colônias. Exato. Nossa. O Brasil hoje... Mas a queda do parente é uma perda importante para o Império. A queda do parente não é uma pessoalmente não acredito. É uma queda estética. Você acha que vem outro parente? Vem outro parente. Estética. É uma queda estética. Mas aí tem a reação. O americano é o seguinte... Você é uma peça que já deu tempo de vida útil. Fósforo assim queimado. Como Cunha caiu, tira você, bota outro lugar. É muito confortável. Arruma outro. Sempre verão outro. Léo, enquanto existir PSDB, a gente está perdido. Então, o parente sai, entra outro PSDBista e o golpe continua o mesmo. Será? Eu acho que assim, olha, depois... não sei, mas... Eu concordo com você em parte. Agora, eu acho que os políticos são só... As ferramentas do só para assinar papel. O grande capital, a gente costuma chamar o grande capital internacional de Shell, mas a realidade é que um grupo de capitalistas se controlam não apenas a Shell, como todas as empresas que controlam o petróleo do mundo, é sempre o mesmo grupo. Então, as pessoas têm essa ilusão de disputa no setor, de privatizar para ter concorrência, mas como você vai ter concorrência? Você já viu na internet aquele quadro? As corporações que comandam o mundo. É o alimento, é tudo mesmo. Mas chegou uma mensagem muito legal aqui, que é o seguinte: Lula livre, Trump na cadeia. É mais ou menos isso. O Trump é outro fantoche. O Trump também é um fantoche. É um fantoche. Quem comanda é o tal do pântano, do Estado profundo, né? Esse aqui comanda as grandes corporações, as agências de segurança. O Brian Mir fala o seguinte, quer dizer, que existe o Estado profundo nos Estados Unidos e a mídia é um braço desse Estado profundo. Exatamente. Você precisa conhecer o Brian. O Brian é um cara interessantíssimo. Vai estar mais... Para quem ficou muito assim, porque nós não vamos poder entrar nesse assunto, mas para quem ficou curioso sobre essa situação, é bom ver a entrevista do Roger Waters quando ele fala que o boicote vem de cima, porque o Roger Waters ele tenta trabalhar contra isso há muito tempo, e isso até marca muito a divisão do Pink Floyd, né? No momento em que o Pink Floyd recebeu uma ordem de parar de reclamar de guerras e começar a fazer música
para saudar mulheres, o Roger Waters falou, eu não quero mexer com isso mais. Então é o momento em que o Pink Floyd se separa, o Roger Waters continuou nessa luta pelo fim das guerras, e ele foi escondido pela mídia, e o Pink Floyd sem Roger Waters, causa sem função, Vou ele passar para o continuou aqui, na Léo. mídia. Só para dizer, ó, 88,961, estão faltando 39 para 89 mil. Vamos fazer esse esforço concentrado. Pessoal do Face, venham para o YouTube. Mensagem... Até porque, chegando agora a 89 mil, enquanto a gente não tem inflação no presunto, o Léo vai correr, né? Que agora, gente, todo mundo aproveita enquanto há tempo, tá? Porque o presunto agora vai subir, porque o parente saiu do petróleo e foi pro presunto. Então, vamos correr para comprar presunto. pode, né? Agora a gente comemora os 89 mil com presunto, pode ser um dos últimos. Audiência altíssima. Manda uma mensagem final aí de esperança ao povo. Você é cidadão brasileiro, estadunidense? Eu sou cidadão brasileiro e tenho a cidadania americana. Legal. Então, não é... muita gente me pergunta se é legal, outros dizem que é legal. Eu pergunto o seguinte, na Segunda Guerra Mundial, você sabe que até cidadãos de origem japonesa foram internados em campos de concentração. Eu me pergunto, se amanhã sai uma guerra Brasil-Estados Unidos, para onde é que eu vou? Pois é. Aliás, o Silvio foi uma vez mandou uma mensagem dizendo que o Brasil precisa de uma guerra de libertação, uma guerra anticolonial. Anticolonial. Né? Anticolonial. Quem sabe a gente vai viver esse ambiente, né? Tem professores dizendo que esse episódio dos caminhoneiros, petroleiros e tudo mais, parente, é tudo para despertar no povo brasileiro a consciência do interesse nacional. Isso é uma dose de Semancol. É a hora que a gente troca o Rivotril da água do brasileiro e começa a colocar doses de Semancol. Vamos entender o que está acontecendo, gente. Não, é a única solução. Agora, com a crise do abastecimento do presunto, você pode ter certeza que o povo começa a entender. O Léo está dizendo, só para te falar, Léo, você que falou do Pink Floyd aqui, chegou aqui um comentário dizendo que o Brasil está comfortably numb. Né? tá bem, essa música é muito legal. Silvio, fecha aí, deixa o Silvio fechar. Fecha aí, Silvio. Não, foi um prazer estar aqui com vocês, conhecer vocês pessoalmente, poder participar desse bate-papo. Lula livre. Lula livre. E agora Volta, Dilma! Volta, Dilma! A Edva está aqui. A Edva está nos estúdios. Fala, Kátia. Senão Lula não tem livre, Lula. olha o bottom do Léo. Lula livre, Agora, volta, o Dilma. mais triste, só pra fechar pro colega aí que é fã do Pink Floyd, é você imaginar que aquela fumaça distante no navio do horizonte é um petroleiro da Shell levando petróleo brasileiro. E o brasileiro tá comfortably numb. O ponto alto desse programa aqui foi o encerramento. A Edva aqui do estúdio gritando, volta, Dilma. É isso aí. E pessoal, vocês Valeu, já gente. sabem agora, durante esse programa... Ação do impeachment. Durante esse programa, a Edva deixou os contatos para que as pessoas possam se integrar ao movimento, não apenas de anulação do impeachment, mas de defesa da Dilma e principalmente no trabalho de desconstrução do trabalho do MBL, que descaracterizou. Reconstruir a Dilma. Isso é muito importante. Jamais podemos aceitar de braços abertos a destruição de um dos nossos. E se você aceita, você está, de certa forma, apoiando o trabalho do MBL. Então, eu acho que agora é muito importante a gente trabalhar na reconstrução na Dilma e mostrar para o brasileiro que ele foi feito de besta em todas aquelas brincadeiras feitas pelas agências aecistas no Brasil. Muito obrigado, Vamos pessoal. fazer a pausa, daqui a pouco Estudo de Diversidade. Boa noite, 247. Boa noite. É isso aí, gente. Obrigadão. Valeu. Obrigado a vocês. Defender a democracia é também defender a democratização dos meios de comunicação e de informação. Quando há concentração dos meios de comunicação e de informação nas mãos de famílias, a democracia fica comprometida na medida em que as pessoas não têm acesso a uma pluralidade de opiniões, de vozes e acesso ao pensamento de diferentes atores sociais e agentes políticos. Por isso, é importante que a gente ajude a financiar a mídia, os portais que dão voz aos movimentos sociais, aos ativistas de direitos humanos e aos partidos de esquerda. Um desses portais é o Portal Brasil 247. Ajude a financiar o Portal Brasil 247 e ajude a fortalecer a democratização dos meios de comunicação e de informação e de permitir que mais gente tenha acesso ao pensamento e à crítica dos partidos de esquerda, dos agentes políticos progressistas, dos defensores de direitos humanos.